trust is without borders. Bem-vindo todos os ouvintes aí da live da Mocidade Elohim. Como eu havia falado na nossa última live, nós teremos uma pregadora surpresa na live de hoje. Como foi mostrado aí no decorrer da semana, nos banners, é a nossa pregadora Gisele Malaquias da cidade de Curitiba, da Mocidade El Shaddai. Nós estaremos junto com ela na pregação de hoje e junto com toda a Mocidade Elohim, vou mostrar aqui para vocês, que estão lá na nossa igreja, lá no Mutirão, lá na rua João Carlinho do Prado. Estão todos lá, vão estar louvando assim que eu terminar aqui de apresentar. Então eu peço aí que vocês podem aí, pessoal da Mocidade, vocês já podem desmutar e prepararem o hino de vocês para vocês estarem louvando, tá ok? Assim que a Mocidade terminar de louvar, já vamos estar recebendo a nossa pregadora de hoje. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Jesus estava ali à beira, a multidão estava ali à beira do caminho, então a mulher de 12 anos parecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas sorria nele, passaria o tão poderoso rei de Nazaré, nem eu não posso fazer, no nome de Jesus. Jesus
Agora que a mocidade terminou o louvor, vamos estar passando a oportunidade para a nossa irmã Gisele, que estará trazendo a palavra. Para quem está com a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus Cristo se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo de número 16. Livro de João, capítulo 14, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não se distraia neste momento, eu já vi que estamos pela internet, mas eu creio verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, mesmo que está aqui comigo neste momento, está aí do seu lado, e Ele vai falar com você através desta palavra. Então não se distraia, não perca o foco, para que você não perca aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com você por intermédio da minha vida aqui nesta noite, nesta live. Amém? A palavra do Senhor Jesus Cristo vai dizer que o Senhor Jesus Cristo vai declarar aos discípulos uma verdade que eles sabiam já desde o início. Jesus havia vindo a esta terra com um propósito, e ele teria que morrer, só que também ele voltaria ao Pai. Ele não ficaria com os discípulos para sempre. E ele vai dizer para os discípulos da seguinte maneira: Eu rogarei ao Pai para que ele vos envie o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. Deus enviaria o Espírito Santo para estar conosco. Jesus rogaria ao Pai para que isto acontecesse, porque é bem notório que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, ele conhecia e sabia das necessidades que o ser humano passava. Ele conhecia e sabia as dificuldades que o ser humano tem para servir a Deus e seguir a sua caminhada firme para com Cristo. Então, Jesus, ele vai rogar a Deus para que envie o Espírito Santo. E o Espírito Santo, nesta passagem, o significado deste nome, ele diz: Eu vou rogar ao Pai que vos envie o Consolador. No grego significa Paráclitos, e Paráclitos significa aquele que anda do lado. Ou seja, o Espírito do Senhor foi enviado a nós para que pudesse nos consolar, estar conosco, nos incentivar, andar do nosso lado e nos direcionar na nossa caminhada para com Cristo. E nós podemos ver que o principal objetivo do Espírito Santo do Senhor é nos guiar e nos direcionar no caminho da verdade, no caminho da retidão, no caminho da obediência, no caminho do temor a Deus. Por que aquele que anda do lado? Por que aquele que nos guia e nos direciona? Eu estava vendo um documentário a respeito de corredores que têm deficiência visual. Para que você possa entender melhor, os corredores que têm deficiência visual, eles correm, só que eles correm com o auxílio de uma pessoa que anda do lado deles, e essa pessoa, ela tem a sua visão perfeita. Ou seja, aquela pessoa que tem deficiência visual, ela é guiada por uma pessoa que consegue ver os obstáculos que estão à frente no meio da corrida. Algumas das corridas, elas são feitas e existem obstáculos nas quais esses cegos precisam ultrapassar. E para que essa pessoa que tem a deficiência visual consiga completar o percurso da corrida e chegar no fim para ganhar a sua medalha, para ganhar aquilo que lhe foi estipulado no final da corrida, é necessário que ela ouça aquela pessoa que tem visão. A pessoa que tem visão vai dizer: olha, pula agora, olha, atravessa agora, olha, faz isso agora, porque o obstáculo está na sua frente. E na nossa vida é exatamente desta maneira. Neste contexto que eu lhe apresentei, você pode compreender e entender que a pessoa cega somos nós, e aquele que nos direciona é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus que vai dizer: ei, filha, vai por aqui, filho, vai por aqui, filha, faz isso, filho, faz aquilo, filha, não faz isso,
filha, não age desta maneira. É o Espírito do Senhor que nos conduz, porque Ele tem a visão que nós não temos. Ele tem o entendimento que nós muitas das vezes não temos. Nós muitas das vezes olhamos um caminho e, ao nosso ver, este caminho, ele parece reto. Este caminho parece que vai nos conduzir e nos levar à vitória. Só que nós não conseguimos enxergar que através deste caminho, por trás deste caminho, existem obstáculos que nós muitas das vezes não conseguimos enxergar. E que se não for o Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar, nós iremos tropeçar, nós iremos cair, nós iremos falhar na caminhada, nós iremos deixar a desejar. É por isso que nós necessitamos do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, porque aquilo que nós não vemos, Ele vê e nos diz. Aquilo que nós não conseguimos entender, Ele entende e Ele age ao nosso favor. Ele peleja por nós, Ele conduz os nossos caminhos, Ele conduz os nossos passos. Aquilo que é muitas das vezes bom para nós, o Espírito Santo vê e diz: ei, não é bom, então não vai por aí, não age desta maneira, não faça isso. Então é necessário nós entendermos que o Espírito do Senhor é aquele que nos guia. Só que entenda uma coisa, no Antigo Testamento, nós podemos ver que o Espírito de Deus, ele não era dado de maneira abundante, ele era dado em porções. Lá no livro de Números, capítulo 11, verso de número 17, a palavra do Senhor Jesus Cristo vai dizer que Moisés vai contestar a Deus, dizendo: Senhor, porventura fui eu que gerei todo este povo, fui eu que dei a luz a eles para eles conduzir. O fardo está muito pesado, eu não aguento. A palavra vai dizer que Deus disse: Moisés, saia para fora da tenda, coloque todos aqueles que eu escolher no arraial, porque eu tirarei do espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. De cima para baixo e parava em cima. Estava sobre, não estava dentro deles, não estava neles, mas sobre eles. Agora, no Antigo Testamento era isso. No Novo Testamento, nós podemos ver que o Espírito do Senhor, ele vem para fazer morada em nós, dentro de nós. E ele é dado de maneira comum e normal para todos aqueles que querem, para todos aqueles que desejam. E quanto mais você pedir, mais você vai receber. Quanto mais você buscar, mais você vai receber da parte do Senhor. Não é uma porção, é de acordo com a sua entrega, é de acordo com aquilo que você busca, é de acordo com a maneira que você busca. E como assim, irmã Gisele, nós somos templo agora do Espírito Santo? É o que Paulo diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19. Ele diz da seguinte maneira: não sabeis vós que o vosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, e que estais em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Paulo estava dizendo: vocês são templo do Espírito Santo, e logo que o Espírito Santo habita em vocês, vocês não agem da maneira que vocês querem, vocês não vivem da maneira que vocês querem, vocês não andam da maneira que vocês querem, vocês não falam do jeito que vocês querem. Logo que o Espírito Santo habita em nós, aleluia, Jesus, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vivo segundo as vontades do Espírito Santo. Eu vivo de acordo com o querer do Senhor Jesus Cristo. E qual é o perigo de não deixar o Espírito Santo guiar a minha vida? Qual é o perigo de eu mesmo querer seguir os meus próprios caminhos, seguir os meus desejos, fazer a minha própria vontade, fazer aquilo que me der na telha, como dizem por aí? O problema é o seguinte: quando você está sob o domínio do Espírito Santo, ele sabe o que você deve fazer e você deve deixar ele dominar a sua vida. Você deve deixar ele governar e guiar os seus caminhos, porque ele sabe o que é melhor para você. Agora, quando eu e você deixamos o Espírito Santo de lado
extinguimos o Espírito Santo. Paulo diz em uma de suas epístolas: não extinguais o Espírito Santo, não apagais o Espírito Santo, o qual foste selados para o dia da redenção. O problema da nossa geração nos dias de hoje é que nós estamos deixando as vontades e os desejos do Espírito Santo de lado para viver os nossos desejos, para viver as nossas vontades. Quantos pregadores do Evangelho, quantas pessoas que louvam, que deixam o Espírito Santo de lado e dizem: eu vou cantar do jeito que eu quero, eu vou pregar do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu quero. E o Espírito Santo fica olhando e pensando: eu fui enviado, eu fui rogado por Deus para direcionar o povo aqui na terra, só que em vez deles me aceitarem, em vez deles deixarem eu direcioná-los, eles me colocam de lado. E o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele é real, ele tem sentimentos. A Bíblia revela que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós e ele até chora por conta das nossas atitudes. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. E quando nós deixamos o Espírito Santo de lado para viver as nossas vontades, para viver o nosso querer, para fazer aquilo que nós queremos, a consequência é terrível. Infelizmente, quando nós deixamos o Espírito do Senhor de lado para vivermos o nosso querer, para vivemos as nossas vontades, deixamos de ser guiados pelo Espírito Santo, automaticamente nós estamos declarando a nossa queda espiritual e o distanciamento da presença de Deus. Como assim, irmã Gisele? A Bíblia vai dizer, lá no livro de Samuel, que Saul foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas quando ele desobedeceu à voz de Deus, quando ele desobedeceu à ordem do Senhor, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Só que a mesma coisa aconteceu com Davi. Quando Davi, ele pecou diante da presença de Deus, o profeta Natan vai até ele e diz: Davi, foi você, este homem que eu lhe apresentei na parábola, na história, que todos conhecem. Este homem é você, Davi. Você roubou a mulher de Urias e ainda o colocou na frente da guerra para morrer. Davi, ele se humilha diante da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi, lá nos Salmos de número 51, diz da seguinte maneira: Senhor, não me tires, no Salmos 51, 11, ele diz: não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo: Senhor, tira a coroa da minha cabeça, tira a fama que eu tenho diante dos homens, tira o meu nome, tira tudo de mim, tira o reinado, pode tirar tudo, só não me lances fora da tua presença e não me tires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava dizendo: o que eu tenho de mais precioso na minha vida não é a coroa em cima da minha cabeça, o que eu tenho de mais precioso na minha vida não é a fama que eu tenho aqui, não é o reinado que eu tenho, não, o que eu tenho de mais precioso é o teu Espírito Santo. Então, Senhor, tira tudo que o Senhor quiser tirar, só não me tires o teu Espírito Santo. Davi estava declarando e dizendo: Senhor, se eu cheguei até aqui, não é porque eu sou bonito, não é porque eu tenho boa aparência, não é porque eu sou o melhor da minha casa, não. É porque o teu Espírito Santo é que me guiou. Foi porque o teu Espírito Santo me direcionou. Davi estava dizendo: Senhor, pode tirar tudo, só não me tire o teu Espírito Santo, só não me lances fora da tua presença, aleluia. E não pode ser diferente na nossa geração. Tem muita gente que prefere perder o Espírito Santo do que perder a fama que ele tem no Facebook. Tem muita gente que prefere perder o Espírito Santo do que perder, aleluia, Jesus, a fama, os seguidores que ele tem no Instagram. Tem muita gente que prefere perder o Espírito Santo do que perder, aleluia, Jesus, as coisas, amigos, pessoas que não lhe agregam no propósito. Tem muitas pessoas que estão trocando os valores neste último dia. E aleluia, Jesus, eu declaro com todo o meu coração: eu prefiro perder pessoas, eu prefiro perder coisas, eu prefiro perder até mesmo a minha própria vida do que perder a presença do Espírito Santo. Porque viver uma vida sem a presença de Deus não é vida. Viver uma vida sem o Espírito Santo do Senhor não tem jeito, não tem
como, meus irmãos. Então perca tudo nesta vida, perca tudo que tiver que perder, só não perca a presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele é tudo o que nós temos, Ele é tudo o que nós precisamos. E precisamos dele para sermos guiados, para sermos direcionados, para completarmos a carreira aqui nesta terra. Aleluia! Precisamos dele para que no final o Senhor Jesus Cristo nos chame pelo nome. E quando eu e você somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, nós vivemos no centro da vontade de Deus. Nós vivemos no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo. Logo você não terá medo de pregar, logo você não terá medo de falar do nome do Senhor, logo você não terá medo do que as pessoas irão pensar. Por quê? Porque o Espírito Santo está te guiando, e quando ele te guia, quando ele te direciona, você não se preocupa com aquilo que as pessoas estão dizendo, você se preocupa em fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você jovem, você pessoa que está me ouvindo por intermédio desta live, vocês jovens que estão me escutando por meio, aleluia, Jesus, desta transmissão, entenda, compreenda neste momento, nesta noite, seja guiado pelo Espírito do Senhor, seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai fazer com que o ministério do Senhor na sua vida se aflore, porque é Ele que vai fazer com que você alcance muitas almas para o reino de Deus. É Ele, é por meio dEle, é para Ele, é para a glória dEle, é tudo por Ele e por meio dEle que foram feitas todas as coisas, e é para a glória e honra do nome dEle que Ele irá te usar. O Senhor vai te usar, o Senhor vai realizar a obra que Ele tem na sua vida. Só que você precisa parar de querer ser dominado pelos seus desejos, você precisa parar de querer agir com a sua própria força, agir por o seu próprio impulso. Pare, deixa o Espírito Santo te guiar, deixa o Espírito Santo te direcionar, deixa Ele trabalhar na tua vida. Ele sabe o tempo certo de agir, Ele sabe a maneira certa de agir. A única coisa que eu e você precisamos fazer é nos render, nos submetermos totalmente à vontade do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, para concluir a mensagem, para que possamos entender, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 11, que o Espírito do Senhor, Ele habita em todo crente. Também diz no livro de João 16, capítulo de número 7, que o Espírito de Deus, Ele convence o pecador do pecado. Também Ele nos comunica o amor de Deus para conosco. O Espírito do Senhor comunica o amor de Deus para conosco, de acordo com Romanos 5:5. E Ele também capacita o crente para viver uma vida santa, de acordo com o livro de Romanos, capítulo 4 até capítulo 8, verso 4 até o 16. Também nós podemos entender que o Espírito do Senhor é aquele que enche o crente para o capacitar e o habilitar para a sua grande obra, como aconteceu lá no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Após Pedro ser cheio do Espírito Santo, receber a unção e a graça de Deus, ele se levanta, se posiciona, se coloca de pé, e através daquele simples discurso, não tinha muita teologia, não tinha muita profundidade na palavra, mas através daquele discurso onde Pedro foi direcionado pelo Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Não é pela a profundidade que você tem com a Bíblia ou até mesmo com as Sagradas Escrituras que as almas irão se render ao Senhor Jesus Cristo. Não é pela sua eloquência, muito menos pela sua grande sabedoria, que diante de Deus ela é vã. É simplesmente pelo simples fato de você ser direcionado pelo Espírito Santo e você estar cheio do Espírito Santo, que as vidas irão se render aos pés do Senhor. Você verá a sua casa, a sua família se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, não por qualquer outra emoção, mas sim pela obra do Espírito Santo. Mas isso tudo só vai acontecer quando você deixar o Espírito Santo te direcionar, te guiar. Quando você e eu fomos movidos verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus.
todos os propósitos, todos os planos que Deus ele tem na nossa vida irá acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo do Senhor, ele nos guia, ele nos direciona, ele nos ensina, e quando for preciso, o Espírito de Deus, ele também vai nos impedir de realizar certas coisas e de tomar certas decisões, como diz lá no livro de Atos, capítulo de número 16, verso de número 6. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor impediu Paulo de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo em um determinado lugar. Não era o tempo, não era a hora, não era o momento. E Paulo, como ele estava submetido à vontade do Espírito Santo, como ele estava sensível, ouvindo aquilo que o Espírito Santo de Deus estava lhe falando, ele ouve e decide obedecer. Porque maior do que ouvir aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo é tomar a atitude de obedecer o que ele está nos dizendo. O problema da nossa geração é muitas das vezes saber que aquilo que nós estamos fazendo não é da vontade de Deus, mas ainda assim persistir, insistir no erro. E o Senhor está dizendo: filhos meus, filhas minhas, escutem aquilo que eu digo. Escutem aquilo que está sendo ministrado. Seja guiado, seja direcionado. Não pelas suas vontades, não pelas suas emoções, não por qualquer outra coisa ou força exterior desta terra, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por que, irmã Gisele? Porque enquanto estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, estaremos no centro da vontade do Senhor. E enquanto estivermos no centro da vontade do Senhor, nós estaremos firmes. E enquanto estivermos firmes, até o final, o Senhor Jesus Cristo, naquele grande dia, ele irá nos chamar pelo nome e dizer: servo bom e fiel, entre para as bodas do Cordeiro, pois tu fostes fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração neste momento com todos vocês, porque eu acredito que verdadeiramente, assim como foi ministrada a palavra do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona, ele nos conduz. Existem muitas pessoas que se encontram distantes, afastadas do Espírito Santo, afastadas da comunhão com Deus. Por isso não conseguem ouvir a sua voz, não conseguem sentir a sua presença e estão sendo guiados pelas suas emoções. E é necessário, verdadeiramente, nós temos essa intimidade com Deus. Nós andamos em comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o que nós temos de mais precioso logo após a nossa salvação. Nos foi lhe dada a salvação por meio da graça. Só que a segunda coisa que nós temos de mais precioso é o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele nos consola quando nós estamos tristes, ele traz o alívio para a nossa alma. Quando nós colocamos os nossos joelhos no chão e não temos palavras para falar com Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo de Deus, ele está aí do seu lado neste momento. O Espírito Santo de Deus está aqui, ele é real, ele é real. Ele está conosco em todos os momentos. E é Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai segurar a nossa mão. É Ele que vai nos fazer permanecer firme e fiel. É Ele que vai nos fazer dizer não às tentações, dizer não aos manjares deste mundo, para que possamos permanecer fiel até o fim. É o Espírito de Deus que vai te segurar, que vai te direcionar, jovem. É o Espírito do Senhor que vai te direcionar, moça. É a presença de Deus na tua vida que vai fazer a diferença. E eu quero orar por você. Talvez você esteja nos ouvindo, mas está distante, não tem mais aquela comunhão que você tinha antes do Espírito Santo. Talvez você está me ouvindo, mas você não ora mais como você orava antes, no começo, no princípio da sua fé. Talvez a sua fé se esfriou e você sente que o Espírito Santo de Deus está distante de você. Só que em momento algum o Espírito Santo do Senhor se afastou. Foi você, foi eu que deixamos de fazer aquilo que nós fazíamos antes. Foi você, foi eu que deixamos de buscar como nós buscamos antes. O Espírito do Senhor, ele não se afastou
afastou em momento nenhum de nós. Fomos nós que em algum momento falhamos e erramos. Mas nós estamos aqui para rogar a Deus, para clamar a Deus, para que o Espírito do Senhor venha nos fortalecer, que o Espírito do Senhor venha novamente sobre a nossa vida, nos dê força, nos dê graça, nos dê ousadia, nos ajude a fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Amém? Feche seus olhos neste momento. Peço que você ore com toda a sinceridade que há dentro do seu coração. Com toda a sinceridade que há dentro do seu coração. Assim como Davi disse: Senhor, não me lances fora da tua presença, tira tudo de mim, mas não me tira o teu Espírito Santo. Se for preciso, fale isso também. Só que entenda a gravidade desta oração. Porque quando você está falando, Senhor, tira tudo, você está dando o controle na mão de Deus. Deus vai tirar aquilo que está te impedindo de alcançar a promessa dele em sua vida. Deus vai tirar aquilo que está te impedindo de progredir, de ter uma intimidade firme e constante diante da presença de Deus e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Na nossa live, nós chegamos agora aqui em mais uma live da Mocidade Elohim, mais no fim da nossa live. Agradeço a todos que participaram até agora aqui. A Mocidade Elohim que está lá com os jovens lá na igreja. Agradeço a todos os jovens que se deram ao trabalho de sair de suas casas, irem lá na igreja para estar participando com a gente aqui. Deus abençoe os jovens. A live chegou ao fim, Deus abençoe. Quarta-feira que vem nós vamos ter mais uma live junto com a nossa irmã Vanessa da Mocidade El Shaddai. Então até a próxima live. Deus abençoe.